Ele rasgou a condenação e te dá vida essa noite. Mais que uma tentativa de suicídio. Você está aqui, mas Ele se antecipou. Ele se antecipou naquele quarto. Ele se antecipou naquela cozinha. Ele se antecipou. O amor dele se antecipou. Porque a vida nem é mais tua, mas sua vida tem um dono. Quem é o teu pai? Lucas capítulo 15, verso de número 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-te como um dos teus trabalhadores. Agora se abre comigo em Deuteronômio, capítulo de número 21. Deuteronômio, capítulo de número 21. Agora nós leremos o versículo de número 18. Deuteronômio, capítulo de número 21, verso de número 18. Oh, glória. Deus está na casa, irmão. Aleluia. Mirielle, Heleninha. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Verso de número 18. Se alguém tiver um filho rebelde, costumaz e indócil, que não aprende a obedecer o pai e a mãe, não dá ouvidos aos bons conselhos, mesmo quando corrigem nas disciplinas. O pai e a mãe conduzirão aos anciões e aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. Diga assim, a porta da cidade. E denunciarão às autoridades da cidade: este nosso filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece e só vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do povo, e todo o povo de Israel ficará sabendo o que ocorreu e ficará temeroso. Amém? Pode se assentar, irmão, nós já oramos. Fala conosco, Jesus, do poder da tua palavra. Eu gostaria que você entrasse comigo nesse texto, mas de maneira um pouco diferente essa noite. Nós lemos um pouquinho de uma lei que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, onde mostra o fim de todo aquele filho rebelde. No capítulo de número 21, do verso 18 em diante, vai nos ensinar que aquele filho ou filha que desonrasse o seu pai, você está aí, meu amigo, tudo bem? Que desonrasse a sua mãe, a sua família, fazendo com que os seus pais fossem envergonhados. Seria esse filho ou essa filha tomado pelos pais e levado à autoridade da cidade. Naquela autoridade, aquele filho seria julgado. E assim, aquele filho seria apedrejado até a morte na porta da cidade. Quem me ouve, diga amém. Então, aqui o texto está nos ensinando um trecho da lei que diz que o filho que não é obediente ao pai e à mãe, ou que envergonha o pai e a mãe, ou que é um filho rebelde, para que torne uma lição e todos temam ali naquela cidade, aquele filho será levado pelos próprios pais. E ali os vizinhos, as pessoas daquela cidade, quando vê o filho voltando na porta, na entrada da cidade, aquele filho será apedrejado até a morte. Diga assim, na porta da cidade será apedrejado até a morte. Amém. É muito comum nos dias de hoje nós vemos
alguns filhos herdando algumas coisas que aprenderam com seus pais. Como um filho chega para o pai e fala: pai, benção. E o pai diz: Deus te abençoe. Talvez esse filho que pediu bênção para o pai, ele viu o pai pedindo bênção para o pai dele. Ou talvez aquele pai ensinou aquele filho: ó, eu pedi a bênção para o meu pai, eu não ia me deitar, eu não ia dormir sem falar benção, pai. Então faz isso comigo. Isso é bom, isso é uma bênção. E é um costume comum, é algo que vai passando de geração em geração. Existem coisas que a gente carrega. Existem coisas que estão impregnadas em nós, que não tem como se soltar daquilo. Tem coisas que nós levamos e fazemos que nós nem percebemos. Entenda, nós estamos aqui em uma festa e o tema é Ele. 3 pessoas sabem o tema, pastor Ismael. Eu vou ver se Ele. Agora quase todo mundo sabe. Eu entendo que quando um filho ele vê o pai fazendo alguma coisa, ele logo quer fazer igual. Porque o pai, ele é o espelho do filho. Entenda, não estou se referindo só a uma figura paterna. Eu digo aquele que tem autoridade sobre o filho. Pode ser a mãe também. Então, aquilo que o texto está nos dizendo, diz que por mais que o pai seja um pai bom, que ensina boas coisas para o filho, por mais que seja um pai bacana, um pai amoroso, um pai presente, mesmo que ele ensina coisas para os seus filhos, e a lei está dizendo que se o seu filho envergonhar ele, se o seu filho humilhar ele, fazer com que aquela casa seja desonrada, a lei diz que o pai vai levar o filho às autoridades, e lá na porta da cidade, o filho será apedrejado até a morte. Até aqui deu para entender, amém? O capítulo de número 15 de Lucas vai narrar a igreja quando ela sai de perto do pai. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o filho estava em casa, estava tudo bem, estava tudo na bênção. Só que uma vontade estranha fez com que ele desejasse provar aquilo que não era para ele provar. Uma vontade estranha fez ele sentir algo que ele falou: eu não estou bem aqui. Eu não estou mais querendo ser filho, não. Eu não estou mais querendo estar em casa, não. Eu estou com vontade de dar uma curtida. Eu estou com vontade de dar uma azarada. A azarada ficou meio antigo, né? Eu estou com vontade. Ficou antigo, não ficou, Nathanael? Azarada. Eu estou com vontade de sair um pouco por aí e curtir minha vida. E a Bíblia diz que o capítulo de número 15, a partir do verso... Quem veio, diga amém. A partir do verso 11, vai dizer que essa vontade aflora demais no rapaz. E o rapaz diz: pai, eu quero ir embora. Estou sentindo Deus aqui, irmão do céu. Sentindo um negócio diferente aqui. E já é comum sentir algo diferente nessa igreja. Mas hoje parece que está todo mundo ligado na mesma fiação. O filho fala: pai, eu não quero mais, perdi a graça de estar em casa. Eu perdi a graça. E assim, irmão, ouça isso. Tem um ditado que diz que quando o seu coração não está no lugar, que você não tem mais que estar naquele lugar. Mas às vezes o diabo vem roubar o coração, sequestrar o coração de alguém e tirar aquela pessoa daquele lugar. O seu coração saiu de lá. Aí você fala: eu não estou mais feliz ali, perdi o encanto. Então a melhor coisa a fazer é me distanciar. A Bíblia vai dizer que aquele menino decide embora. E então ele chega no seu pai e diz: pai, dai minha parte dos meus bens. Pastor, você vai pregar isso? Vou. Pai, me dá a parte do que é meu direito, a minha herança. E a Bíblia diz que o pai falou: tá bom, meu filho, eu te dou. Mas eu creio em um Deus
que ele tem a especialidade, habilidade ímpar, única, de se adiantar em tudo. Meu Deus do céu. Tem louvor que diz que Deus não atrasa, que Deus... Tem ditado que diz que Ele atrasa, mas Ele não falha. Mas eu vim te pregar um Deus que se adianta. Eu quero dizer que esse Deus, por mais que pareça que não vai vir, Ele vai vir sim. Oh glória. Ele é um Deus que está antes da gente clamar. Ele já está lá para estender a mão. Eu quero dizer que antes da gente pedir, Ele já está preparado para ouvir e estender a mão. Eu quero dizer que esse Deus, Ele nunca está atrasado, não. Ele sempre está adiantado, preparado, disposto a te surpreender. Oh glória. Você pode levantar sua mão direita para cima, o mais alto que você puder. Oh glória. Tenta encostar no teto aí, irmão. Levanta a mão para cima. Que eu quero te dizer que o teu Deus não está atrasado neste projeto. Levanta a mão mais alto, que o meu coração queime em dizer isso para alguém. Deus não está atrasado neste projeto. Deus está adiantado. Diga glória a Deus. Segura um pouquinho aí. Na cabeça dele, ele pensa: se eu tiver o dinheiro, eu estou tranquilo. Porque na cabeça dele, pastor Ismael, o dinheiro era segurança. Porque às vezes, quando o nosso coração está longe da casa do Pai, a gente pensa que aquilo que a gente possui é mais importante do que aquilo que a gente é. Ei, olha para mim aqui, por favor. Quando o nosso coração sai da casa do Pai, a gente pensa que aquilo que a gente possui, a gente pensa que aquilo que a gente possui nos dá segurança para viver longe da casa do Pai. O menino pensou: se ele me dá o dinheiro, eu estou tranquilo, porque se eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Irmão, cá para nós aqui, tem gente que se ficar 2 dias sem Instagram, ele morre. Não é sobre aquilo que você tem, é sobre aquilo que você é. Porque quando eu perco a essência daquilo que eu sou um filho, eu tenho casa, eu tenho um pai. Quando eu perco a essência daquilo que eu sou, eu valorizo aquilo que eu tenho, não aquilo que eu sou. Então ele pensou: se eu tenho dinheiro, eu não preciso de mais nada. Ah, mas você tem irmãos? Não preciso ter irmão, preciso ter dinheiro. Ah não, mas você tem pai? Não quero pai, não quero família, não quero casa, eu quero só o dinheiro. Eu estou preso em coisas que me dão prazeres momentâneos. Escute isso. É necessário passar por alguns caminhos para a gente conhecer o Pai. É necessário a gente passar por alguns caminhos que doem, para a gente falar: nossa, eu tenho um Pai. A Bíblia diz que ele sai com dinheiro e vive a sua vida dissolutamente. Diga assim: dissolutamente. Está com medo de errar? Fala, irmão, dissolutamente. Eu falei Deuteronômio aqui, não errei. Dissolutamente é tranquilo, irmão. Deuteronômio é mais difícil. Ele viveu sem freio, pastor Ismael. Ele viveu sem preocupado com o que estava acontecendo. Só que o segundo texto que nós lemos aqui, quem me ouve, diga amém. O segundo texto que nós lemos aqui, nós lemos o exercício de uma lei sobre alguém que envergonha o pai e a mãe. Nós lemos lá, na lei, a lei diz que se o filho envergonhar o pai, se o filho envergonhar a mãe, esse filho será apedrejado lá na porta da cidade. E o diabo faz de tudo para a gente pensar que Deus está atrasado. A Bíblia vai dizer que Jesus vai ser batizado lá no Jordão. O seu primo está lá e Jesus está sendo batizado. E na hora que ele sai das águas, a Bíblia diz que todos ouvem uma voz
com som audível: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4, a tentação, Jesus está no deserto, e a Bíblia diz que o diabo vem e diz: se você é filho, transforma essa pedra em pão e come. Mas eu vim te pregar um Deus que antecipa todos os ataques do diabo. Antes do deserto, Jesus apareceu no batismo e disse, Deus apareceu no batismo e disse: este é o meu filho. Você entende que antes do diabo querer confundir a mente de Jesus homem, o Deus Pai já tinha dito: este é o meu filho, em quem eu tenho compromisso. Porque eu vim pregar para um pessoal que em algumas áreas da sua vida, algumas coisas parece que travou, e Deus não faz nada. Eu vim pregar para alguém que em alguma área da sua vida parece que as coisas estão estacionadas. Pastor, mas o tema é ele veio, que da onde está vindo isso? Ouça Deus dizer para alguém. Parece que está parado, parece que Deus sentou no trono, e quando Deus senta, parece que Ele não movimenta, parece que não acontece nada. Jeremias 18, Deus diz: desce à casa do oleiro, porque eu preciso falar contigo lá. E quando ele desce na casa do oleiro, ele encontra um oleiro que representa a Deus, e de fato, ele está sentado. Mas a Bíblia diz, Natanael, que a sua mão está trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Ele está sentado no trono, mas a sua mão está trabalhando. Quem olha e fala: está parado porque está sentado, mas as suas mãos estão em movimento. Orecanda labasséria. Porque falta fé em nós quando a gente não vê Deus se movendo. Só que Ele me mandou aqui dizer para alguém: parece que está parado, mas eu estou movimentando. O Deus que antecipa está dizendo para alguém: fica tranquilo que eu cheguei antes. Eu chego antes, eu chego antes, eu chego primeiro. Eu sou Deus que chego primeiro. Oh, glória. Eu vou explicar para ficar mais fácil. Existem situações nas nossas vidas que dá a impressão que nós estamos de fato só. A Bíblia diz que a vida dissoluta daquele jovem fez com que ele olhasse ao redor, e aí ele percebeu que aquilo que era segurança para ele, que era o dinheiro, acabou. Deixa eu dar uma notícia para alguém: dinheiro acaba, viu, irmão? Acaba. Infelizmente ele acaba. Só que quando você confia nele, ele acaba mais rápido. Não onde está a nossa confiança, irmão? Não onde está a nossa fé, irmão? Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Quando o dinheiro acabou, e aí eu costumo dizer uma coisa: existe coisas que nos dão um start, né? Fala: como eu não pensei nisso? Nossa, como eu não vi isso? Quando o dinheiro acabou, a ficha caiu. E ele falou: nossa, o que eu estava fazendo? Entenda que o dinheiro fez com que ele ficasse cego. O dinheiro fez com que ele ficasse sem conseguir enxergar o que ele estava fazendo. Porque quando ele recebe a herança, ele acha que o dinheiro era tudo para ele. Mas quando o dinheiro acaba, a ficha cai. Quando a situação aperta, a nossa ficha cai. Quando a gente entra na luta, a nossa ficha cai. A ficha dele caiu. E ele entrou em si e falou: peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui longe da casa do meu pai? Irmão, ele acordou e viu que não tinha dinheiro, não tinha nada. E ali ele quer pedir emprego para alguém que criava porcos, e ele chega perto dos porcos. Pastor, eu conheço a história, ouça isso. E quando ele vê a comida, aquela lavagem ou
comida, as batatas que os porcos comiam. A Bíblia diz que ele olhou para aquilo e sentiu vontade de comer, de tamanha fome. Porque quanto mais longe da casa do Pai, mais faminto a gente vive. Qualquer coisa serve, qualquer coisa serve, qualquer coisa a gente quer comer. Quanto mais longe da casa do Pai, qualquer coisa a gente quer comer. Mas eu tenho uma notícia para você: Ele está vindo. Oh, aleluia. Se eu fosse você, não levantava uma não, levantava as duas mãos para receber isso. Ele está a caminho. Oh, aleluia. Ele está chegando. Oh, glória. Orecandaias. A Bíblia diz que ele toma em si a consciência e diz: o que eu estou fazendo comendo isso? E aí a frase é essa: voltar-me-ei e vou ter-me com o meu Pai. Porque até os seus jornaleiros têm o que comer, e eu aqui nem o que comer tenho. E agora, irmão, que eu quero começar a pregar para você, olhe para cá, em nome de Jesus, absorva isso. Na hora que ele cai em si e decide voltar, nós temos um problema aqui. No capítulo de número 21 de Deuteronômio, diz que o filho não pode voltar. Porque se ele voltar, quando ele chegar na porta da cidade, o que vai acontecer com ele, irmão? Ele vai ser apedrejado até a morte, porque ele envergonhou o pai, a família, ele desonrou a casa. Ele pediu herança para um pai vivo. Em outras palavras, ele não considerou o seu pai. Em outras palavras, para ele, o pai dele estava morto. Ele desonrou aquela casa. E a lei diz que o filho vai ser apedrejado lá na porta da cidade. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem me ouve, diga glória a Deus. Capítulo de número 15, o filho decide voltar. Só como é que volta agora, irmão? Se ele sabe que ele volta, ele vai morrer. Como que volta agora que ele sabe que se ele voltar, o negócio vai apertar para ele? O diabo tirou tudo daquele jovem, tudo. A única coisa que o diabo não tirou dele é a memória do caminho da casa do pai dele. Oh, meu Deus do céu. Você sabe o caminho de volta. Você sabe como é que faz para agradar o pai. Não precisa ninguém te ensinar. Você sabe o caminho de volta para casa. Olha para mim, pelo amor de Deus, e para de achar que casa é a igreja. Eu não estou falando da igreja. Existe um lugar em Deus que é um lugar de filho, que ele é mais profundo do que a igreja. Porque quando a gente sai desse templo, nós não deixamos de ser filho. Quando nós saímos das portas para fora, nós continuamos carregando a presença do Consolador em nós. Quando o culto termina, a gente continua sendo servos e servas de Deus. Quando o dinheiro acaba, a porta fecha, a gente continua sendo filhos e filhas de Deus. Como que faz para voltar agora? Se ele voltar, ele vai ser morto. Se ele voltar, ele vai ser apedrejado. E aí eu espero por um profeta para ir lá na minha casa e orar por mim e mudar tudo na minha vida. E aí eu espero o pastor, porque eu sei que se o pastor for em casa, meu Deus, vai tudo dar certo. E aí eu espero o missionário, aquele que tem dom. Aí eu espero o pastor que revela o nome de todo mundo, que eu sei que se ele me revelar, vai dar tudo certo na minha vida. E aí eu espero o meu candidato ganhar no governo, porque eu sei que se o meu candidato ganhar, tudo vai melhorar para mim. E aí eu começo a esperar esse, aquele, isso. Se o filho volta, ele morre apedrejado, irmão.
Deixa eu te contar uma coisa. No mesmo capítulo de número 15, a mulher pede a dracma. E ela vai atrás da dracma e procura a dracma. Limpa a casa e acha a dracma. Achei a dracma perdida. Festejemos e nos alegremos porque eu achei a dracma que estava perdida. Ela foi atrás e procurou. A mesma parábola continua. E uma ovelha some. O pastor deixa 99 justas e vai atrás daquela. O pastor foi atrás da ovelha, que ela estava perdida. Mas o filho não se perdeu, ele saiu de casa. Então ele que precisa voltar. Entenda isso, é nós, é eu que preciso voltar para o lugar. É eu que preciso voltar. Só que tem um problema, que se eu voltar, eu vou ser apedrejado. Irmãos, eu estava orando a Deus, para Deus me dar uma palavra para esse culto. E como se eu visse o pai saindo de casa. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Como se eu visse o pai saindo de casa. Porque a gente diz, ele vem mesmo, irmão. Ele se antecipa aos ataques do diabo. Ele se antecipa às pedradas de morte. Oh glória! Que pai é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Que amor é esse? Que pega a lei. Faz isso aqui, ó. Eu sinto o pai pegando a lei lá de Deuteronômio e rasgando. Eu falo, não. Você vai apedrejar o outro, meu filho não. Eu vejo o pai pegando a lei e rasgando e dizendo, eu não vou esperar o cadáver do meu filho aqui não. Eu vou até ele, aleluia. Alguém me disse, ele vem, sim, ele vem. O filho olhando ao longe, o pai dizendo, não, eu vou. A Bíblia diz que o pai viu ao longe e correu. Oh glória. E quando a gente lê o texto sem entender o que a lei diz, a gente fala, porque o pai está correndo? Por que o pai está se antecipando? O pai está dando um recado para a vizinhança. Não, ele não. Ninguém vai apedrejar o meu filho. Eu vou até ele. A Bíblia diz que o pai correu até o filho e o beijou. E disse, nos alegremos, porque o meu filho estava morto. O meu filho respirava, mas ele estava fora da minha presença. Ele estava morto. Ah, mas o seu filho está vivo. Não, ele estava morto. Porque quando a gente se afasta da mesa, a gente morre. O meu filho estava morto, mas agora ele vive. Nos alegremos, porque o meu filho está vivo. Você não vai voltar sozinho para casa, meu filho. Você vai voltar comigo para casa. Orecanta, alabassória. Vem aqui, varão, vem cá. Quem está me enxergando, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga Jesus é lindo. Ele é o filho. Amém? Filho bonito, por sinal. Aqui está a entrada da cidade, ele precisa passar por ela. Só que se ele passar por ela, alguém vai apedrejar ele, vai matar ele. E eu represento o pai. Eu olho para ele e falo assim, não. Você de fato não merece mesmo. Porque você me desonrou. Mas o meu amor antecipa as pedradas. A Bíblia diz que o pai vai até o filho, o abraça, o beija e volta para casa com ele. Aqui o pai está dizendo assim, ele é meu. Ele não é do pecado, ele é meu.
Ele não é da loucura, da vida doida, não. Ele é meu, ele está voltando para casa. Ele vai ficar comigo aqui, ele não vai sair daqui. Eu vou voltar com ele, ele não vai voltar sozinho. Eu pego na mão do meu filho e eu volto para casa com ele. Irmão, levanta a mão para me profetizar para alguém aí, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que por mais que pareça que Deus está parado, Ele está dizendo: eu antecipo cada pedrada de morte, cada pedrada de destruição, porque eu sou o teu Pai. Existe uma graça sendo derramada aqui. Feche seus olhos por um minuto só. Eu preciso dar vazão para o Espírito Santo fazer isso. Oranda yangandarayas. Sinta o amor dele te pegando aí, irmão. Sinta o amor dele te balançando aí. Sinta o amor dele gritando dentro de você e te lembrando: você achou que não ia dar, né? Deu. Porque você não estava só. Você achou que você não ia aguentar, mas aguentou. Porque você não estava só. O Deus que antecipa está tratando com alguém aqui. Ele chegou antes do médico. Ele chegou antes. Ele chegou antes. Ele chegou antes. Ele se antecipou. Por isso que você está aqui. Ele chegou primeiro, por isso que você veio. Porque o Pai chegou primeiro. Sinta o amor dele te tocando, irmão. Sinta a paz dele te envolvendo aí. Então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto. Está escrito isso aqui, irmão. Entretanto, vírgula. Está escrito isso aqui no texto. Entretanto, vírgula. Era pra gente estar aqui, irmão. Entretanto. Entretanto. Entretanto, vírgula. Entretanto.
Ele te amou primeiro. Antes de você decidir, Ele já tinha decidido. Entretanto, o Pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa. Coloque um anel no dedo dele e dê sandálias para ele. Depressa a melhor roupa. Depressa sandálias. Depressa um anel para ele. Deus está disposto a te oferecer isso essa noite. Roupas novas, uma nova aliança e preparação. Se põe de pé, por gentileza. Você coloca de pé. Talvez você diz: pastor, mas eu não estou afastado da casa do Pai, mas eu estou longe do Pai. Talvez você está na igreja, está firme, faz de tudo, mas está longe do Pai. E eu preciso ministrar sobre você. Cadê você que se sente longe do Pai? Cadê você que se sente longe do Pai? Cadê você que se sente longe do Pai para se juntar a essa moça? Que eu preciso orar por você. Chega de ficar no raso, irmão. Chega. O Pai te amou para te dar profundidade. Pode vir chorando, pode vir. Ele está tratando pessoas aqui. E eu sei que tem bem mais pessoas para estar aqui. Gostaria que você me ouvisse um minuto só e eu já começo a ministrar aqui. Eu tenho mais 10 minutos, olhe para cá. O Pai saiu para buscar o Filho. Porque lá na casa do Pai tinha uma cadeira que ele sentava. A cadeira era dele. O lugar era dele. Pode chorar. Naquela casa tinha uma cama. E aquela cama era do filho que saiu. E a cama ainda estava lá. Eu não li aqui o pai vendendo ou leiloando as coisas, dando as coisas daquele filho, não. Estava tudo lá. Porque filho tem um lugar na casa do pai. Eu gostaria que alguém ficasse perto dessas moças que estão chorando aqui. Que Deus está curando, está tratando com elas aqui. É uma graça muito forte sendo liberada aqui, irmão. Alguém fica perto dessa moça de amarelo aqui. Quando nós abrimos, não a nossa mente, mas o nosso coração, a palavra de Deus, ela entra e ela mexe dentro de nós. Se você abrir o seu coração, ela vai entrar aí dentro de você também e ela vai mexer com você. Não tem nada a ver com quem anuncia a palavra, tem a ver com que a palavra que está sendo anunciada. Se você pode fechar os seus olhos, faça isso. Porque o Pai está pegando na mão de pessoas aqui. Meu Deus do céu. O Pai está pegando na mão de pessoas aqui e falando: vem que você tem um lugar em casa. Vem que você tem um lugar em casa. Ele vem, sim, ele vem. Ele vem antes do diabo. Ele vem antes do pecado e te diz: filho, volta. Vem para teu lugar. Vem para casa, filho. Ele se antecipa. E eu sei que tem mais alguém que precisa vir aqui na frente. Eu estou te aguardando aqui. Jamais haverá dor.
Vem assim mesmo chorando. Alguns estão vindo já se prostrando. Vem. Feche os seus olhos. Nunca mais haverá dor, pois o trono está. Olha que lindo. Olha que lindo que Ele está fazendo aqui. Maranata, ora vem. Maranata. Não é possível você não estar sentindo o que eu estou sentindo aqui. Maranata, não é possível você não estar sentindo essa graça aqui. Maranata. Que graça é essa? É o amor do Pai. É o amor do Pai. Aleluia. É o amor. É o amor. É o amor que antecipa. É o amor que antecipa. É o amor que antecipa. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, eu te amo, eu te quero, mais que o mundo, mais que tudo, volta pra mim, volta pra mim. Oh, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim. Volta pra mim. Enquanto eu estava aqui orando, eu vi uma arma de fogo. E me dizia o Senhor, eu me antecipei. Parece que haveria disparos e diz o Senhor, eu me antecipei. E você sabe que é com você que Ele está falando. O Pai chegou primeiro, aleluia. O Pai chegou antes. Estava feito a armadilha, mas o Pai chegou antes. O Pai chegou primeiro. Se você pode fechar os seus olhos, faça isso. Eu estou esperando alguém aqui na frente. Eu tenho mais 5 minutos. Sai do teu lugar, corre aqui. Oh Maranata, 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 Maranata, oh Maranata. Existe uma graça sendo liberada aqui. Volta pra mim. Se você pode, comece a orar comigo. Eu te amo. Ele é o nosso livramento. Mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim.
só um pouquinho. Esse é o movimento. Porque toda cédula que era contra mim, contra você, Ele aniquilou lá na cruz. Ele rasgou a condenação e te dá vida essa noite. Mais que uma tentativa de suicídio, você está aqui, mas Ele se antecipou. Ele se antecipou naquele quarto. Ele se antecipou naquela cozinha. Ele se antecipou. O amor dele se antecipou. Porque a vida nem é mais tua, mas sua vida tem um dono. Quem é o teu pai? É por isso que ele rasga todos os protocolos para dizer: você é meu, você é meu, você é minha, você é meu, você é minha, você é meu, você é meu, você é minha. Em nome de Jesus, abra sua boca para cantar o último refrão desse louvor. Começa a clamar e pedir para Ele voltar. Começa a dizer Maranata. Começa a clamar isso em nome de Jesus. Abra sua boca e diga isso. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata. Você consegue dizer isso mais alta? Maranata, Maranata. Você consegue encher o pulmão? Você consegue fazer um coral comigo e dizer: Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem. Maranata. Você consegue declarar isso? Maranata, ora vem. Maranata. Diga isso. Maranata, ora vem. Maranata. Diga. Maranata, ora vem. Maranata. Maranata. Maranata, ora vem. Estende as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Porque o Senhor virá, mas o Senhor já veio e me trouxe para casa. Obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus.